paz do Senhor Jesus, nobres servos de Deus, eu gostaria de deixar uma pequena e rápida meditação para os irmãos. O pior, irmãos, não é ser esquecido, porque se alguém não lembra, que culpa tem essa pessoa de não lembrar? Acontece. Eu esqueço, às vezes, de onde eu coloquei certas coisas aqui dentro de casa. Às vezes eu esqueço onde eu deixei o relógio. Será que o relógio fica com raiva de mim? Porque eu esqueci onde eu coloquei ele, onde ele está. E eu tenho até orado a Deus. Deus, livra-me de estar esquecendo as coisas. E Deus me abençoou. Só para os irmãos entenderem, eu estava com o celular ligado, eu estava assistindo alguma coisa, e eu, cadê o celular? Cadê o celular? E o negócio na minha frente, na mesa, e eu esqueci o celular de novo, esqueci onde eu coloquei. Aí quando eu olhei, depois, o celular na minha frente, e eu estava assistindo. Aí desse dia eu passei a orar, falei, Deus, lança todo esquecimento por terra. Cai por terra, esquece. E Deus abençoou. E Deus abençoou minha mente. Então, é Deus que faz lembrar ou mesmo esquecer. José não foi esquecido lá por aquele copeiro. Deus que não deixou ele ser lembrado naquele tempo. Depois ele foi lembrado. Porque Deus nunca esqueceu de José. Deus nunca esquece de você, irmão. Você não é esquecido por Deus. E se homem ou alguém não lembra de você, é porque Deus não está fazendo lembrar de você. Glória a Deus. O pior, irmãos, é quando Deus faz lembrar, a pessoa lembra de você, mas ela não quer que você tenha honra. Aí o problema também não é com Deus e nem com você. É com a pessoa que endurece o coração para você. Para mim, o pior não é ser esquecido, é ser lembrado e não ser honrado, irmãos. Pessoa é lembrada, Deus faz a pessoa lembrar de você para pregar, para fazer algum trabalho, para algum tipo de honra, e a pessoa rejeita você, mas Deus veio lembrar. O Senhor Jesus fazia os fariseus lembrar das Escrituras e o Espírito Santo com certeza convencia que aquilo que Cristo falava é a verdade e que aquela verdade era Ele próprio, o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é um com a verdade e o Senhor Jesus materializando em si próprio, o Pai materializando no Filho em si próprio, o que a lei estava dizendo. Mas eles não quiseram honrar o Senhor Jesus. Enfim, concluo. Uma vez eu fui num trabalho numa clínica de recuperação. Estava lá até o presbítero José, esposo da irmã Sara. E eles estavam orando pelas pessoas. E tinha um irmão lá filmando. Esse irmão congregava conosco, ele não congregava mais. Ele até murmurava da minha vida aí, de estar clamando e orando. Quando ele, líder, não me dava oportunidade. Mas Deus fazia ele lembrar de mim, mas ele não dava, porque ele não queria. Não é porque ele esquecia, não é porque ele não queria dar oportunidade. No meu trabalho, nós fomos no lugar de recuperação de menor, e nós fomos fazer o trabalho lá no presídio, lá onde os menores ficam. Deus me deu uma palavra para aquele lugar. Deus havia já falado com ele, mas ele endurecia o coração. Não era Deus não, ele endurecia. Tem texto que fala que Faraó endurecia e tem versículo que fala que Deus endurecia. Então Deus, tinha hora que era Deus e tinha hora que era o próprio Faraó. E eu tinha uma palavra para lá. A minha entrada lá foi sobrenatural. Outra hora eu falo. Porque eu não podia nem entrar, eu estava de calça preta, sem identidade. Não pode entrar de roupa preta. Na época eu não podia, muito menos sem identidade. Eu passei como invisível, ninguém me viu. Enfim. Aí quando nós estávamos lá, ele deu oportunidade praticamente para todo mundo. Eu lá, ele não me deu oportunidade, irmãos. Aí eu escutei as pessoas falando, Wesley. Ainda assim ele não deu oportunidade. O Espírito tinha falado no coração dele, e, pessoalmente,
só com ele. Depois Deus usou pessoas para falar com ele. Ele não quis, ele não congrega mais conosco. Aí tinha um rapaz que estava preso lá. E eu já havia pregado para esse rapaz, mas não lembrava dele. E ele falou que me conhecia. Enfim, preguei para esse rapaz lá, ele entregou a vida a Jesus. Mas Deus poderia ter feito muito mais ali. Então não foi Deus, foi ele. Mas isso é entre ele e Deus. Eu estava lá, obediente na posição. Enfim, aí nós estávamos nesse trabalho, a qual estava o presbítero José. E esse rapaz estava lá e ele estava filmando. Aí o José orando pelas pessoas, os internos, e os demônios foram manifestando, as pessoas foram manifestando opressões. O José me viu, que nós não estávamos no mesmo grupo, eu cheguei depois, ele me chamou para orar. E essas pessoas começaram a manifestar demônio. Esse rapaz viu, ele estava filmando, né? Quando ele viu que eu estava orando, ele queria até imitar aquele Marcos Pereira, né? Ficar tá, não acontecia nada. Ele ficava no tá, não acontecia nada. Aí quando eu coloquei a mão, as pessoas começaram a manifestar, e ali Deus usando para isso. Quando ele viu que era eu, ele virou de costa, para não filmar, para não mostrar que Deus estava me usando naquela situação. E era uma pessoa que murmurava de mim no ministério. Então eu acredito que a pior pessoa não é a que esquece, é a que lembra, que Deus leva ele lembrar de você para te honrar em alguma coisa e essa pessoa não te honra. Mas saiba que isso mostra que ele não é dos nossos. Porque a Bíblia fala que aqueles que aceitaram os discípulos aceitavam a Cristo, por consequência aceitavam o Pai. A Bíblia fala que aqueles que rejeitavam os discípulos rejeitavam o Filho, por consequência rejeitavam o Pai. O problema é que essa pessoa não é um com Deus. E se ele não é um com Deus, ele não pode ser um com Cristo. E se ele não é um com Cristo, ele não pode ser um com o Espírito Santo. E se ele não é um com o Espírito Santo, ele não pode ser um com a igreja. E se ele não é um com a igreja, ele não pode ser um com os membros do corpo de Cristo. Porque as Escrituras nos declaram que não há só trigo no nosso meio, mas há joio também. Mas o importante é que, quando Cristo voltar, cada um vai receber realmente o que merece. E essa era a recompensa que os profetas estavam buscando e aguardando e confiando. Não uma honra daquilo que é transitório aqui na terra, mas uma honra daquilo que não é transitório e permanece para sempre. Porque ainda muitos vão chegar no seu Jesus e falar que expulsaram demônios, que pregaram no nome dele. E ele vai falar que não conhece as pessoas. A maior honra que nós temos é ser conhecido por Deus e lembrado por ele para a salvação de nossa alma no Senhor Jesus. Principalmente no seu retorno. E quando formos nos apresentar diante dele, ele nos vê não como inimigos, aqueles que vão estar à esquerda, mas como amigos que o adoram em espírito e em verdade, que estarão à direita. Paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e, com a sombra da sua mão, me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, Israel, aquele por que hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardadores de Israel,
também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo do que os dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e, no dia da salvação, te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e, em todos os lugares altos, terão seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra de tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, me não esqueceria de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos eles que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos esses te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários, e na tua terra destruída, te verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, aparta de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha. E estes, onde estavam? Assim diz o Senhor, eis que levantarei a mão para as nações e, ante os povos, arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Porventura, tirar-se-á presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos? Porém, assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho. Então toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Isaías, capítulo 49, do versículo 1 ao 26.